Então hoje estaremos fazendo o estudo da lição de número 4. Resguardando-se de sentimentos ruins. Lição de número 4. Graças a Deus. Então vamos abrir a nossa revista na lição de número 4, que o texto áureo diz assim: Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Que está em Mateus 5, 22. A verdade prática diz assim: a cólera e a ira não podem dominar o coração do crente. Elas devem ser evitadas e vencidas com o ensino do Evangelho. Então aqui na verdade prática já vemos o que vai ser bastante focado nessa lição, que é contra a cólera e a ira. Então sobre isso que a lição irá ir contra, e já dá aqui o antídoto, como vencer isso, que é vencidas com o ensino do Evangelho, ou seja, com o ensino do Evangelho, mais especificamente a prática dele, pois é impossível eu conhecer o Evangelho, conhecer de fato quem é Jesus Cristo e não ser moldado por ele. Então, por isso que a lição se limita a dizer apenas vencidas com o ensino do Evangelho, porque aquele que aprende do Evangelho pressupõe-se que ele vai praticá-lo, que ele vai seguir os ensinamentos de Cristo. Então, sobre isso que essa lição irá tratar nesta manhã, resguardando-se de sentimentos ruins, mas o foco principal está na leitura bíblica em classe, que, como nós vamos ver na lição, vai focar bastante no sentimento da raiva, do ódio, do rancor contra o seu próximo. Mas, no geral, são todos os sentimentos que podem ser considerados ruins, mas nós vamos aprender também que nem todo sentimento que aparenta ser ruim é de fato ruim. Depende das suas circunstâncias, se ele é justo, se ele tem uma boa causa, um motivo. Mas isso nós vamos ver mais para frente na lição. Se de fato todos os sentimentos são ruins, como a raiva e etc. Bom, a leitura bíblica em classe está em Mateus 5, versículos 21 ao 26. Eu vou estar fazendo a leitura do primeiro versículo e aqueles que quiserem subsequentemente vão continuando a leitura. Mateus 5, 21 ao 26. Versículo 21 diz assim: Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivos se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar a seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que chamar de louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerre na prisão. De verdade te digo que, de maneira nenhuma, sairás dali, enquanto não pagares o último sustento. Amém. Obrigado, irmãos. Então, antes de prosseguirmos para a introdução e os demais tópicos, vale ressaltar o título da lição, como eu já mencionei algumas vezes, é Resguardando-se de Sentimentos Ruins. Por que o título é resguardar-se ou não defender-se, proteger-se? Mas porque, de fato, a palavra resguardar-se traz esse sentido de preservar alguma coisa, de guardar alguma coisa com cuidado, mais especificamente na língua portuguesa, né? Esse sentido traria esse sentido nessa palavra resguardar-se, né? Preservar, guardar alguma coisa, abrigar. Então, o que a lição quer trazer para a gente? Que a gente deve resguardar-se, ou seja, resguardar o quê? Resguardar a nós. Então, nós devemos nos proteger, nos resguardar com abrigo, nos preservar com cuidado, mas do quê? Dos sentimentos ruins, que é o que vai focar nessa lição. E a gente vai se resguardar dos sentimentos ruins, então, mas com o quê? Com o Evangelho, com o ensino da Palavra de Deus, que é isso que vai focar nessa lição. Então, repetindo, nós vamos nos resguardar, ou seja, preservar, nos abrigar a nós, né, o que seria nós vamos nos resguardar, do que? Dos sentimentos ruins. E com o que? Com o Evangelho, com a Palavra de Deus, que é isso que nós iremos focar aqui
nesta manhã sobre isso, mais especificamente sobre a raiva, mas todos os demais sentimentos que podem ser considerados ruins de acordo com o seu contexto. Já sobre isso nós podemos destacar, e os irmãos tentem imaginar que esses sentimentos ruins podem ser, não são coisas que vêm de fato sempre exteriormente. Por isso que a lição usa esse termo resguardar-se. A gente pode tentar imaginar alguém e ao redor dessa pessoa um círculo. Esse círculo ao redor dessa pessoa é o Evangelho de Deus, é a Palavra de Deus, é o fruto do Espírito. E essa pessoa está o quê? Resguardada nele. Por quê? Porque os sentimentos ruins, em vez de vir exteriormente, eles vão vir de dentro, porque os sentimentos, eles vêm de dentro de nós. Ainda que as causas deles possam ser exteriores, mas é a partir de dentro de nós que o sentimento brota. Por isso que é usada essa expressão resguardar-se, para que eu não deixe esse sentimento me dominar, transparecer, porque eu estou resguardado com a Palavra de Deus, com o ensino do Evangelho e, consequentemente, com o fruto do Espírito. Então, eu estando resguardado com isso, aqueles sentimentos ruins, ainda que venham dentro de mim, que todos nós somos sujeitos a termos sentimentos, a passarmos por momentos de dificuldade ou de dúvida, ou qualquer tipo de sentimento que possa ser considerado ruim, mas nós estamos resguardados pela Palavra de Deus, pelo Evangelho de Deus, e a lição vai tratar disso, que assim nós devemos estar, para que não venhamos ser dominados pelos sentimentos. Nós podemos e vamos sim sentir raiva, vamos sentir tristeza ou qualquer outro tipo de sentimento, mas a diferença é que nós estamos resguardados e devemos estar resguardados pelo Evangelho de Deus, pela Sua Palavra, e deixar que ela venha nos moldar, para que venhamos a ter de fato o fruto do Espírito. Então, resumindo, nós não podemos evitar esses sentimentos, mas nós podemos controlá-los, pois ser cristão, ser novo convertido não anula os nossos sentimentos, não anula a possibilidade de passarmos por dificuldades, de nos sentirmos muitas vezes desanimados ou talvez irritados com alguma coisa, não anula isso, porque nós somos humanos, esses sentimentos estão em nós, são inerentes a nós, assim como foi com Jesus Cristo, como ele teve tristeza, como teve momentos de angústia, momentos até de raiva, como nós vamos ver aqui mais para frente, mas tudo no contexto correto e com uma boa causa. Mas mesmo assim, os sentimentos não são errados, mas sim o que fazemos com eles e se deixamos eles nos dominar. Pois em Efésios 4:26 vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Irai-vos e não pequeis. Justamente por isso, porque nós podemos acabar nos irando, mas a diferença é que nós não temos esse sentimento como algo pecaminoso, como um sentimento de rancor ou de mágoa, mas é uma coisa momentânea, que passa. Essa é a diferença do sentimento cristão quando vem algum sentimento ruim. É algo momentâneo por uma causa justa, não é algo que perdura por muito tempo, que fica ali remoendo. Então isso a gente vai ver para examinar se os nossos sentimentos são de fato ruins ou bons, ainda que aparentem ser ruins. Porque nós podemos sentir a ira em algum momento da nossa vida, mas não ser uma pessoa irada, que isso é diferente. Eu posso sentir a ira, mas não ser uma pessoa irada. E essa é a diferença, pois nós somos nova criatura, nascidos de novo, então nós devemos ter o fruto do Espírito, que não nos anula da ira. Mas a diferença é que nós vamos sentir sim a ira, mas não podemos e não devemos ser pessoas iradas, consideradas pessoas iradas. Amém? Se algum... A irmã pode comentar. Aqui em Mateus 5:25 fala assim: concilia-te depressa com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Vou trazer isso aqui para o lado espiritual, tá? Porque ninguém é preso porque eu estou com raiva, não é verdade? Ainda mais nesses dias, talvez na época lá de Cristo, talvez sim. Mas eu vou trazer aqui para o lado espiritual. Quem é o nosso adversário? Sabemos que é o inimigo. E quando tu te ira, tu está trazendo para ti aquela massa de raiva, de ódio, ali vai alimentar aquilo a cada dia, e tu não perdoa, e tu vai acabar trazendo doença, tu vai acabar trazendo outras coisas negativas na tua mente, e que tu vai te destruir por dentro. Então é uma prisão, aí o inimigo pode dar brecha por dentro. Aí tu está ali na prisão, te encerra na prisão, aí tu fica ali alimentando aquela raiva, tu acaba até fazendo algo para prejudicar o teu adversário, o teu colega, teu amigo, teu irmão, enfim, tu acaba ficando preso. É assim que eu vejo
diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Amém. Obrigado. Isso, mais para frente também na lição nós vamos citar esse versículo também, mas é realmente isso, é para trazer uma interpretação espiritual mesmo para a nossa vida nos dias de hoje, né? Assim como a lição, no geral, vai ter esse foco, né? Aprender com o passado, mas trazer ensinamentos para o futuro, né? Para os nossos dias. Então vamos continuando aqui. Som. Então vamos para a introdução. A introdução diz assim: nesta lição aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, a partir da explicação desse conceito, que a cólera é a antessala do homicídio e que para devotar a nossa vida a Deus precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e por isso a seção bíblica de Mateus 5, 21 a 26 será o objetivo de nosso estudo. E a palavra-chave da lição aqui é sentimento, que é o sentimento que nós estaremos analisando, estaremos expondo aqui nessa manhã. E já entendendo, então, como eu já mencionei, que a lição não vai condenar os sentimentos, mas irá condenar os maus sentimentos, ou seja, é isso que a lição vai condenar, os sentimentos ruins, não os sentimentos em geral, porque eles fazem parte de nós. Por exemplo, a tristeza pode ser considerada um sentimento ruim na vida do crente, mas é baseado na tristeza que vai gerar um sentimento para que eu possa me arrepender de alguma coisa que eu cometi, seja um pecado, seja uma ofensa que eu tenha feito com alguém, alguma coisa que eu tenha feito de errado. A tristeza também vai influenciar para que eu possa mudar a minha atitude, para que eu venha mudar. Então, ainda que aparente ser um sentimento ruim, existe causas, existem exceções em que ele é útil e que nós vamos ver aqui nessa lição. Como, por exemplo, a tristeza por pecar, que eu mencionei aqui. Vale ressaltar também que, como diz em Mateus 11, 29, Jesus é manso e humilde. Esse é o caráter de Jesus Cristo. Mas nós vamos ver em João 2,15, aquela passagem conhecida em que Jesus faz onde é intitulado como a purificação do templo, que todos nós conhecemos, que Jesus chega ali, faz um azorrague, começa a virar as mesas, etc. É um momento que nós podemos analisar como um momento de raiva de Jesus, mas nós vamos analisar por que esse sentimento, embora sim fosse um sentimento de raiva, mas pela indignação daquilo que estava sendo feito na casa do Senhor no templo, como Jesus vai mencionar, que fizeram a casa de Deus de covil, de ladrões, de salteadores. Então Jesus teve esse momento que aparentemente e verdadeiramente foi um momento de raiva, um momento de ira, mas por que ele teve isso mesmo sendo Deus, mesmo sendo o exemplo máximo, nós seguimos porque esse era um sentimento momentâneo, como a gente viu aqui, embora Jesus tivesse passado por esse momento de raiva, foi um sentimento momentâneo, pois como nós vemos em Mateus 11, 29, Jesus é manso e humilde, ou até que eu citei aqui, a gente pode passar por momentos de raiva, por momentos de tristeza, mas não podemos ser uma pessoa irada e não podemos ser uma pessoa triste, da mesma forma como Jesus, ele passou por um momento de raiva, mas ele não era uma pessoa irada, ele era uma pessoa mansa e humilde de coração, e assim nós também devemos buscar, até porque mesmo assim, sendo crente, não abusamos dos nossos sentimentos, como eu mencionei algumas vezes, porque eles são necessários, como nesse caso aqui, que ficar calado seria consentir com o que estava acontecendo na casa de Deus, e também porque não cabiam outras medidas. Talvez se ele falasse mansamente, ou não podemos dizer que ele já não tivesse tentado isso, já tivesse quantas vezes falado, estava sempre pregando, ensinando as formas corretas de agir contra o pecado, contra nesse caso aqui da purificação do templo, contra o roubo e essas coisas assim, mas chega um momento que a circunstância é tão grave que exige também mudanças radicais, atitudes radicais, como foi aqui no caso de Jesus. Portanto, é uma exceção e não uma regra, e não nos dá então o direito de fazermos como Jesus e chegarmos em qualquer lugar que a gente achar que está errado e chegar virando tudo, chegar gritando, alguma coisa assim. Foi uma exceção e não uma regra, de acordo com a época, de acordo com o contexto. Então a gente tem que sempre ter isso em mente, o contexto, que é muito importante para que nós não venhamos pecar e errar, ainda que
seja algo que Jesus fez, né? Nós temos que ter isso bem em mente. Bom, algum irmão ou irmã quer comentar? Conforme eu for lendo os tópicos, se algum irmão ou irmã quiser comentar, só levantar a mão e vamos estar ouvindo os irmãos, né? Que é muito importante também a participação de todos. Bom, então já vamos para o tópico 1, que diz: o Evangelho não é antinomista. O subtópico 1 vai dizer: o que é antinomismo? Alguém poderia fazer essa leitura? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego ante, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Defensores antinomistas dizem que a lei não teve origem em Deus Pai e que, por isso, ela deve ser rejeitada. Aos que dizem que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Por fim, outros ainda defendem simplesmente que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esses ensinos violam a Escritura e que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Romanos 6, 15 e 16. Amém. Obrigado, irmã. Bom, então aqui, como nós vimos nesse primeiro subtópico, vai falar sobre o que é o antinomismo. Então, o antinomismo é isso, é algo que é contrário à lei, normas e regras, a todo tipo de lei, a todo tipo de norma, algo que, como nesse contexto aqui vai falar, que esses defensores antinomistas diziam que a lei, né, que a lei não teve origem em Deus e por isso ela deve ser rejeitada. Nós entendemos que a lei sim faz parte, que a lei cerimonial, etc., foi cumprida em Cristo, mas que os padrões morais, de ética e conduta ainda perduram até os dias de hoje e cabe a nós praticarmos, mas não como os fariseus que cumpriam isso ou que buscavam cumprir isso com o pretexto de alcançar a salvação ou como um método de salvação, mas nós compreendemos que nós devemos praticar isso por gratidão pela salvação já concedida, não que nós vamos ser salvos pela prática das boas obras, pela boa conduta, por ter um bom caráter, por ter o fruto do Espírito, não, mas porque nós somos salvos, isso é consequência da nossa salvação. A partir do momento que nós somos salvos, queremos isso, alcançamos a salvação, nós passamos a iniciar esse processo de santificação e nós devemos dia a dia sermos moldados pelo Espírito Santo para que Ele venha gerar em nós o caráter de Cristo, não porque é uma obrigação para que eu venha ser salvo, mas porque eu já estou salvo, e a partir desse momento eu quero isso, eu quero me parecer com o meu Mestre, eu quero me parecer com aquele que já me concedeu a salvação. Não é um fardo, não é algo pesado, um cargo pesado, não, é um prazer eu poder me parecer com aquele que me concedeu a salvação, que nós possamos buscar isso de fato, buscar nos parecermos com o Senhor Jesus Cristo. Podemos citar Romanos 6, 15 e 16, que vai dizer assim, um texto bem propício sobre isso. Romanos 5, 15 e 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos, para lhe obedecerdes, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Então agora nós vamos obedecer de coração, ou seja, não como um encargo, não como algo pesado, não como algo imposto para nós alcançarmos a salvação, mas como forma de gratidão a Jesus Cristo por já ter nos concedido a salvação através de sua morte e ressurreição. Então, voltando aqui, o antinomismo é contra isso, diz que não é necessário seguir as leis, mas nós vamos ver que é necessário sim seguir, mas não porque nós queremos alcançar a salvação, mas necessário no sentido de que faz parte, de que é impossível conhecer Jesus, ser salvo por Ele, realmente ter um encontro com Ele e permanecer do mesmo jeito. É algo que não tem como acontecer. Por isso que é necessário a gente buscar cada dia mais se moldar e nos deixar de sermos moldados pelo Espírito Santo, que nos molda através da sua palavra, através do ensino da sua palavra, seja eu lendo, seja eu aprendendo, seja eu estando nos cultos,
seja estando aqui na escola bíblica. É para isso que estamos aqui, para cada vez mais crescermos na graça e no conhecimento e aprendermos mais daquele que nos salvou e pela sua misericórdia nos concedeu a salvação, entendendo que é um privilégio nós estarmos aqui, é um privilégio podermos buscar a sua presença e buscarmos sermos mais parecidos com Cristo Jesus. Então nós fomos libertos, já usando esse texto que eu acabei de ler, nós fomos libertos do pecado, não para escolhermos pecar, mas para agora podemos escolher as boas obras. Para isso que nós fomos libertos. Nós fomos libertos do pecado, não para escolhermos pecar, mas para escolhermos as boas obras que cabem a nós praticarmos. E com, então, nossa boa vontade, servirmos e vivermos para servir aquele que nos libertou. Como diz Romanos 6,18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ressaltando isso, fomos libertos do pecado, mas agora somos servos da justiça. Fomos libertos do pecado para que pudéssemos escolher de boa mente, de boa vontade, seguir o Evangelho e praticar as leis agora, entendendo que não estamos mais com esse peso, com esse fardo de eu tenho que praticar porque eu tenho que ser salvo, senão eu vou para o inferno. Não. Eu pratico porque eu fui salvo, porque Cristo me amou, se entregou por mim, me concedeu a salvação, e é um prazer poder servi-lo, é um prazer poder praticar a sua lei, praticar a sua palavra, fazer aquilo que Ele ordena na sua palavra. Então esse é o verdadeiro sentido que Cristo vai trazer para a lei, que é uma forma de gratidão mais, que agora é uma forma de gratidão e não uma forma de conseguir a salvação. Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Bem, então vamos dando prosseguimento. O subtópico 2 vai dizer a lei e o Evangelho. Alguém pode fazer a leitura? Conforme visto na edição anterior, Jesus não desprezou a lei. Em Mateus 5:21, vemos claramente isso. A expressão ouviste, ou que foi dito aos antigos, aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés, diferentemente dos escritos e fariseus. Nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus, presente nela. Atente para o mandamento, não matarás, Êxodo 20:13, enquanto os espíritos e fariseus respeitavam esse mandamento, de maneira escrita no alto e literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Mateus 5:22. Amém. Obrigado, irmão. Bom, então, como vimos aqui, vai falar sobre a lei e o Evangelho. Como eu até citei agora no subtópico 1, que a lei ela faz parte do Evangelho, ela é importante, a lei moral faz parte do Evangelho que nós devemos praticar, mas não como os fariseus viam, e não pelos motivos que os faziam praticá-la ou buscar tentar praticá-la. Porque, como nós vamos ver aqui o exemplo que a lição cita de Mateus 5, 21 a 26, vai falar sobre isso, do não matar, do não matarás, do não matar ou não assassinar, que para eles era só literalmente isso, eu não matar alguém, eu não tirar a vida de alguém, por exemplo. Era só isso que eles viam, mas faziam isso com a intenção errada. Eu não vou matar alguém para que então eu não tenha, para que eu não seja condenado, não seja réu de juízo. Mas vem Jesus e mostra que o simples sentimento de raiva, o simples sentimento de rancor contra alguém já é os primeiros passos do homicídio e já me torna alguém de fato homicida se eu deixar isso criar raiz no meu coração, criar uma raiz de amargura, de deixar isso brotar no meu coração, já vai ser considerado como homicídio, portanto já estarei sim como um réu de juízo. Então a lei ela é sim importante, mas não para nós praticarmos como os fariseus faziam e nem como os fariseus viam e nem pelos motivos que os faziam praticá-la. Mas nós agora vamos praticar a lei, fazer isso por ser salvo
e vamos evitar não só o ato, como nesse caso aqui é citado o homicídio, mas também os sentimentos que envolvem e antecedem esse ato, seja a raiva, seja o rancor, seja o ódio, que tudo isso faz parte e já está influenciando para que eu possa praticar um sentimento, para que eu possa praticar o ato em si. Pode parecer algo até muito assustador falar sobre isso, sobre matar alguém, sobre homicídio, mas Jesus nos mostra que, ainda que eu só tenha esse sentimento no meu coração, se eu deixar isso me dominar, se eu deixar isso prosseguir dentro de mim e não evitar, já vai anteceder esse ato, já é algo que antecede o homicídio, para nós entendermos. Jesus fala isso para nós entendermos o quão grave é isso, quão grave é nós deixarmos esses maus sentimentos germinarem, brotarem em nosso coração. Porque, como pressupõe-se então que eu posso nunca chegar a matar alguém literalmente, nunca vou chegar a matar alguém literalmente, matar alguém, mas se eu guardar rancor contra alguém, se eu guardar raiva, se eu guardar ódio, se eu guardar qualquer tipo de sentimento ruim contra alguma pessoa e eu não buscar abandonar isso, não buscar tirar isso do meu coração, me reconciliar com o meu adversário, não buscar me reconciliar com ele, tirar esse sentimento de mim, então eu vou acabar deixando isso brotar no meu coração, isso vai crescer, e daí eu vou desistir disso, vou desistir de imitar Cristo, vou desistir de amar o meu próximo. E o que vai acontecer? Quando eu desisto de tentar resolver uma situação, usando esse exemplo aqui que é citado, de conciliar-te depressa com teu irmão, se essa pessoa aqui que é citada aqui desistisse disso, então, de me reconciliar com ele, o que ia acontecer? Ia ser réu de juízo. Então, que nós possamos buscar, nos examinar se nós temos alguma falta, alguma coisa que esteja errada, não só com alguém, mas talvez com alguma situação, alguma coisa que está errada na nossa vida, alguma coisa que precisa ser consertada, para que nós possamos consertar enquanto é tempo, para que não venhamos a ser réu de juízo. E principalmente, como a lição vai citar aqui nesse texto de Mateus 5, 21 ao 26, me reconciliar com o meu próximo, que é o principal, pois nós somos uma igreja, nós somos uma comunidade, devemos seguir em paz com todos, como vai dizer em Hebreus, buscar seguir em paz com todos, e se tiver alguma coisa contra alguém, eu tiver algo contra alguém, ou alguém tiver algo contra mim, de qualquer forma eu devo ir até essa pessoa, eu devo buscar me reconciliar, para que isso não venha se agravar, e para que eu não venha ser réu de juízo, como vai dizer Mateus 5, versículo 25. Porque se eu deixar isso brotar em mim, se eu deixar esse sentimento em mim, continuar ali, esse ódio, esse rancor, vai crescendo gradualmente. Daqui a pouco já não quero nem olhar mais para a cara da pessoa, já não passo nem do lado da pessoa. Isso em qualquer lugar, seja na empresa, seja no trabalho, seja na igreja também. Se eu deixar isso, não buscar me reconciliar, daqui a pouco eu nem passo perto dessa pessoa. E o que vai acontecer se essa pessoa não vai ter mais influência na minha vida? Se eu não me relaciono com ela mais por causa desse sentimento de ódio, o que aconteceu? É como se essa pessoa tivesse morrido. É como se essa pessoa tivesse morrido. É algo grave de dizer, mas é de fato o que acontece. Se alguém tem algo contra mim, ou eu tenho algo contra alguém, e eu não tento me reconciliar, é como se essa pessoa tivesse morrido. E pior ainda, que é o que o ensino da palavra vai dizer aqui, é como se eu tivesse matado essa pessoa, porque eu não busquei me reconciliar, eu não busquei resolver as pendências. Então, pior do que essa pessoa ter morrido para mim é que eu mesmo matei ela no meu coração por não buscar me reconciliar com ela e principalmente me reconciliar com Deus, pois o juízo virá. Então, que nós possamos nos analisar em tudo, em todos os momentos da nossa vida, em todas as áreas, para que nós venhamos seguir de fato, de paz, em paz com todos, em paz com todos, em todos os momentos, em todos os locais, seja no trabalho, seja na rua, seja na igreja, em qualquer lugar que nós estivermos, que nós possamos buscar a paz com todos. Amém? Alguém quer fazer algum comentário? Perdoar, né? A palavra já está se reconciliar, mas não há uma necessidade de ter um convívio novamente com essa pessoa, isso não é errado. Eu quero tirar isso. No caso, assim, eu pegou alguém, né? Que era do meu convívio, estava comigo, né? Ou tanto na igreja como geral.
Mas não há necessidade de ter aquele convívio, depois não volta a ser a mesma coisa. É um sentimento que eu tenho, pode estar errado. No caso, isso que eu falei assim de não passar perto, etc., se trata mais do sentimento. Por exemplo, alguém fez algo contra mim, tá? Eu perdoo essa pessoa, algo que foi tão grave ao ponto de que alguém do mundo, por exemplo, não ia nem mais querer olhar para essa pessoa. Mas eu, como crente, eu perdoo essa pessoa, mas obviamente as consequências do que ela fez vai me impedir de agir da mesma forma, ou no caso as circunstâncias vão me impedir que as coisas sejam da mesma forma. Mas no meu coração eu não posso ter o rancor, eu não posso ter o ódio. Eu posso então, por causa disso que aconteceu, dessas consequências, acabar não convivendo mais com essa pessoa, acabar não me relacionando mais com ela, não estando no mesmo convívio que ela, mas no meu coração eu tenho paz, que eu perdoei ela, que ela recebeu o meu perdão e que, embora eu não veja mais ela por consequência do que ela fez, mas se eu voltar a vê-la, eu vou poder olhar com a cabeça erguida, entendendo que eu perdoei, que eu fiz a minha parte. Então é principalmente isso, não algo, um convívio físico, mas principalmente algo sentimental, de eu entender que eu já perdoei essa pessoa e que ela foi perdoada por mim. Então eu acho que é isso. O perdão é uma questão de tempo também, né? A gente não adianta querer ser cristão, não, tem que mostrar que eu sou cristã, não existe isso aí. Porque logo ali adiante tu vai te quebrar de novo, entendeu? O perdão é como a irmã falou. Eu perdoo. Agora, vamos supor que a irmã fez alguma coisa que eu não esperava, tá? Vou perdoar. Mas esse perdão verdadeiro, esse amor puro de Deus, ele vem com o tempo, tu vai olhando e não buscar na mente o que ela te fez o tempo todo. Porque não adianta dizer eu perdoo a irmã, mas fico me lembrando porque ela fez. Aí passa um mês, tu olha para ela, porque tu fez, tu não perdoou. O verdadeiro perdão é que tu esquece o que ela fez, esquece, mas esquece mesmo. E não quer dizer que, como a irmã falou, tu vai ter que conviver para mostrar para os irmãos que tu é cristão. Não, está confrontando uma coisa que dentro de cada pessoa tem um sentimento diferente. Falando do meu sentimento, tá? Eu posso perdoar, com o tempo eu vou esquecer. Mas isso não quer dizer que daqui a pouco eu trago ela de novo para o meu convívio, porque a minha mente ainda vai fazer aquilo que ela fez. Mas o perdão verdadeiro que Cristo nos dá é que com o tempo tu até esquece, mas isso também não quer dizer que você tenha que fazer. A gente tem que ser cristão sim, mas saber que nós temos um limite para chegar ao nosso tempo. Não pode forçar. Perdoa. Até porque quando a Santa Ceia tu tem que perdoar seu irmão. Nem tu, mas a Santa Ceia está te condenando. Não é verdade? Então, perdoa e deixa que o Senhor vai trabalhar. Isso já aconteceu comigo. Passou assim, eu nem sei, mas eu fiz. Não me lembro, mas eu não me lembro. Eu perdoei. O trabalhar do Senhor na minha vida me fez perdoar. Esse é o verdadeiro perdão. Amém? Amém. Obrigado, é exatamente isso. Bom, então vamos prosseguindo. Professor Lucas, eu daria um exemplo também, por exemplo, de um sócio, né? Eu faço sociedade aqui com o Kevin, vou usar o Kevin como exemplo, e aí eu faço alguma coisa que prejudica ele. Ainda que ele me perdoe, mas ele não vai querer fazer sociedade novamente comigo, porque eu posso prejudicar ele novamente. Isso não vai impedir de nós sermos amigos, mas não sócios novamente, né? Talvez. Então eu acho que está nesse âmbito aí, né? Uma vez que um irmão erra comigo, eu tenho que perdoar, como a irmã Constância disse, tenho que continuar dando paz ao Senhor, conversa. Eu acho que esse âmbito aí que nós devemos tratar, né? De mandar uma mensagem, de conversar, mas não voltar a ter talvez uma sociedade que havia antes, né? Até mesmo para evitar não haver o atrito novamente. Sim, isso, porque tem coisas que são irreversíveis, que nem tudo se resolve com perdão, né? Ainda que tire a culpa e nos livre dessa condenação, mas tem coisas, toda ação vai ter consequências, então é importante a gente sempre ter isso em mente também. Amém. Geralmente a pessoa diz, eu perdoei tal pessoa, mas eu não quero conviver mais com ela. Como o pastor fez isso daí da sociedade, né? Claro que não vai crescer mais sócio. Mas amigo, ele vai ficar. Amigo pode voltar a ser sim, porque se eu não voltar, no caso não seria voltar, mas se eu não
conseguir me relacionar com essa pessoa, aí já parte do sentimento. Então, perdoa a pessoa e deixa de algum tempo conviver com a pessoa, na verdade, não perdoa essa pessoa. Parte do sentimento da pessoa, né? Daí parte daquilo que se examinar. Pensa assim, Sim. Nós falamos ali também. Daí. Eu já tinha esse pensamento de várias coisas aconteceram já, e eu vinha sempre com essa dúvida, né? Então, se a pessoa perdoa realmente o coração, como Deus manda perdoar, eu acho que isso influi até na convivência, né? Mas como um cristão verdadeiro, tem que conviver normal. A base do nosso perdão é o perdão de Deus, né? E como é que Ele nos perdoa? Ele volta a se relacionar conosco, né? Aí não é perdão, não quero perdão, não quero falar com o nome de Israel. Então não é perdão. Sim. O perdão, no caso, esse de voltar a se relacionar seria isso. Por exemplo, eu passo pela pessoa na rua, ou aqui na igreja, eu vou cumprimentar, eu vou conversar com ela, eu vou falar. Aquilo não vai me vir à mente, mas entendendo também o outro ponto de vista dos irmãos, obviamente que tem coisas que jamais voltarão a ser como antes, como no caso do exemplo que o pastor Anderson botou. Mas de fato, cara, então, para não ficar muito assim dividido, basta nós nos examinarmos. Nós temos paz conosco, temos paz com Deus, estamos em paz, fizemos a nossa parte, perdoamos, fomos perdoados. Então, se eu sinto paz, se eu estou em paz com Deus e com o meu próximo, então, partindo disso, estamos certos. Devemos buscar isso, ter paz com todos, entendendo que tem coisas que são irreversíveis, mas que eu não vou deixar de cumprimentar alguém por causa de algo que essa pessoa me fez, senão de fato eu não perdoei essa pessoa. Mas entendendo também o outro lado. Então a gente tem que sempre buscar isso, se examinar, e nós mesmos vamos dizer se nós estamos certos ou errados. O Espírito Santo vai trabalhar isso em nós e nos moldar para que nós venhamos entender aquilo que nós fizemos de errado, para que nós possamos abandonar isso e para que nós venhamos de fato estar conforme a sua palavra dele. Lucas, mais um exemplo, desculpa. Mas, por exemplo, tu me empresta dinheiro, tá? Somos dois irmãos em Cristo Jesus, congregamos, nos amamos, tu me empresta dinheiro. E aí eu digo, vou te pagar dia 15, e aí não pago, e te prejudico, tá? E aí não pago, e você me perdoa. Tipo, você me perdoa. Mas você não vai me emprestar dinheiro novamente. Mas você vai conversar comigo na igreja, você vai dar passo. Porque perdão é perdão, se eu voltar a se relacionar. Mas emprestar dinheiro novamente para mim, você não vai, porque senão vai produzir isso. É um ponto de equilíbrio, de maturidade essa questão. Sim, até para ter essa sabedoria de não fazer algo que possa acarretar em outro sentimento ruim. Então a gente tem que ter essa prudência. Outra coisa na igreja que acontece muito, quando o Senhor Jesus fala assim, que antes de tomar a Santa Ceia, você reveja, né? E fala para o seu irmão antes de chegar ao altar, não é? O que acontece às vezes na igreja, se você se sente magoado por algum irmão ou por alguma irmã, você não vai falar com ela com a faca na mão, porque às vezes as pessoas têm temperamento, certo? Por quê? Porque tu vai confrontar a pessoa e aí vai haver um atrito, e aí vai ser difícil o reconciliamento, porque existe uma área de sentimentos de raiva, de ódio da pessoa que se sentiu magoada, e a outra pessoa não estava preparada. De repente a pessoa fez alguma coisa com você que não, na mente dela não é nada. Mas para ti foi. E sempre tem uma testemunha abençoada que não fez, ou foi eu. Então, irmãos, se existir um momento aqui entre nós algum sentimento, chega para a pessoa em paz, ora antes, porque o inimigo é assunto, e nós temos um sentimento de ira, não tem aquisição, né? E chega e diz assim, fulano, por que você fez esse estado que você me magoou? Eu quero conversar contigo. E expõe. Se ela se sentir realmente que fez, ela tem que também te perdoar. Porque a tua parte tu fez, entendeu? Tu pode tomar decisão de você. Mas se ela achar que não fez, aí ela com Jesus. Amém? Amém. Isso, né? Até vou comentar mais na frente, é isso. A gente deve buscar reconciliar. Nem sempre as coisas vão ser reconciliadas, nem sempre a pessoa vai admitir que está errada, ou vai conceder o perdão para algo que eu fiz. Então, mas a nossa parte, que é buscar reconciliar, nós devemos fazer, e realmente não indo
acusando ou dizendo, eu perdoo, mas o certo da história sou eu. Então não é arrependimento, é só um remorso ou algo para me exaltar. Então, de fato, tem que ser isso, independente de eu ser o ofendido ou eu ser o ofensor. Por isso que a palavra vai dizer isso, deixar aqui. Esse é o exemplo. Independente de que eu seja o ofendido ou ofensor, eu devo buscar me reconciliar. Por quê? Porque o sentimento que eu tenho não é um sentimento de estar com razão. Não é, eu quero ter razão. Não, é porque eu quero me reconciliar. Porque eu amo meu irmão, independente de eu fiz algo contra ele ou ele fez algo contra mim. O que mais vale, o que mais eu prezo é pela paz e a comunhão entre o meu irmão, que reflete o meu relacionamento com Deus, de paz com Deus. Quando a gente olha para o perdão, eu me lembro que Jesus perdoou. Porque quando ele morreu, ele perdoou quem estava matando ele. Então, se nós for analisar um perdão na nossa mente, eu creio que se tu olhar para Jesus, não tem que não perdoar. Porque tu olha para a cruz lá, ele diz, Pai, perdoa eles. E eu me vejo como um assassino de Jesus. Porque o pecado nos torna o assassino ali naquele momento. Então, pô... Sim, amém, obrigado. É exatamente isso que Jesus perdoou. Olhar para ele. Já dá a oportunidade. Muito bom. Amém. Então vamos prosseguir. O subtópico 3 vai dizer legalismo versus antinomismo. Não vou fazer leitura para ganharmos tempo, mas então aqui nesse subtópico vai mostrar a diferença do legalismo e do antinomismo. O antinomismo, então, como nós já vimos aqui, é o não querer praticar nenhuma lei, nenhum tipo de regra, nenhum tipo de norma, por achar que não convém ou que não é necessário. Eu fui salvo pela graça e agora é graça barata, né? Então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pecar, posso fazer o que me vier na mente, que eu já estou salvo mesmo. Mas não é isso, o Evangelho não é antinomista e também não é legalista. Eu não vou praticar as obras para que eu venha ser salvo, eu não vou fazer as coisas certas porque eu quero ser salvo, mas porque eu já estou salvo e sou grato pela salvação que o Senhor Jesus me deu. Então o Evangelho não é legalista e também não é antinomista. E ressaltando aqui, nós temos que ter esse equilíbrio para não cairmos nem em um nem em outro, nem em praticar as coisas para conseguir algo, seja salvação ou até mesmo bênçãos, né? Porque a gente acha, muitas vezes a gente pode ser crente, e principalmente na comunidade evangélica, não são como os judeus que praticam as coisas para ser salvos, mas muitas pessoas praticam as coisas para ser abençoado. Eu vou fazer isso, essa campanha de tantos dias para receber isso, eu vou fazer isso para conseguir aquilo com Deus, eu vou barganhar com Deus. Então a gente tem que ter isso em mente também, para não cair nessas coisas também, que a gente não compra nada de Deus. Tudo que a gente recebe de Deus, seja a vida, seja um bem material, é pela sua misericórdia e também através do nosso trabalho. Então, como dizem, a maior teologia da prosperidade é o trabalho. Se eu quero algo, se eu quero conquistar algo, então que eu vou trabalhar. Deus sim vai me abençoar, mas não porque eu mereço, não porque eu sou digno, mas porque sim, eu estou trabalhando, estou buscando, e também sim, porque Deus me abençoa e Ele abençoa e Ele vê o meu esforço em querer conquistar as coisas. Então nós devemos entender isso bem claro, que nós não somos salvos então pelas obras, mas salvos agora nós praticamos as obras, como vai dizer em Tiago 2,26, que a salvação não é pelas obras. E vale ressaltar também que essas obras que não conduzem à salvação, que nós não praticamos, no caso assim, que são obras que nós não vamos praticar para alcançar a salvação, são as leis cerimoniais, etc., mas não a lei moral de Deus, que a lei moral de Deus a gente sim deve buscar praticar. Ela também não vai nos salvar, mas nós sim devemos praticar a lei moral de Deus, a lei moral, porque senão até hoje estaríamos fazendo sacrifícios e etc. Mas nós entendemos que o que vale é a lei moral, porque os outros significados da lei já foi tudo cumprido em Cristo Jesus na cruz como sacrifício, que nós bem conhecemos. E a partir disso, então, nós vamos sendo moldados por Cristo e dia a dia nos arrependendo dos nossos pecados, nos arrependendo das nossas falhas, porque a caminhada cristã é isso, é um arrependimento contínuo. Tem uma frase que diz interessante que o arrependimento não é o início da vida cristã, mas é toda a vida cristã, porque de fato dia após dia nós vamos nos arrependendo de uma coisinha, de outra coisa. Dia a dia nós devemos nos moldar, nos deixar sermos moldados pelo Espírito Santo, porque se isso não acontecer, então nós não fomos salvos.
porque esse ato de ser moldado, de praticar a lei moral de Deus, é uma evidência da salvação. Então, se eu busco praticar as boas obras, se eu busco fazer o que é correto, então isso vai estar evidenciando a minha salvação, não apenas para o mundo, mas principalmente e especialmente para mim, para que eu venha ter essa certeza no meu coração, que de fato eu sou salvo e estou salvo por Cristo Jesus. Sim, Lucas. Eu vi se eu não me engano, foi uma pregação do pastor a respeito do amor. Quem ama, ele pratica a lei. Quando a gente ama, a gente pratica a lei, porque ela vem, é a consequência do amar. Quem não consegue amar, acaba não conseguindo praticar a lei. Porque se eu me vejo no outro, eu consigo, no caso, amar aquela pessoa, né? Eu consigo ter uma empatia. Eu não vou ser um cara simpático, mas eu vou ser um cara empático. Eu vou me colocar no lugar do outro. Aí eu consigo observar a lei, porque ela vem na consequência. Né? Por exemplo, eu posso... É como eu dizer que eu admiro o pastor Anderson, eu gosto, mas daí se ele fala algo para eu fazer, eu vou lá e não faço, não cumpro. Eu de fato não estou amando. Sim. Se eu amo alguém, eu amo tal pessoa, eu admiro tal pessoa, mas quando de fato o momento de eu provar isso, eu não pratico, então eu não amo ela. Então realmente é impossível amar alguém, amar a Deus e não buscar praticar a sua palavra, os seus ensinamentos. Obrigado. Bom, no tópico 2 e o subtópico 1 vai dizer assim. Bom, a primeira sinopse do tópico 1, para a gente fechar bem esse assunto, vai dizer assim: o Evangelho não é antinomista, isto é, ele tem normas, regras e limites claros. O Evangelho também não é legalista, isto é, não está preso a observâncias rigorosas de datas, dietas ou outras práticas religiosas, esperando algum favor divino. Então, partindo agora para o tópico 2, vai dizer: a cólera é o primeiro ato para o homicídio. O subtópico 1 vai dizer: Jesus e o sexto mandamento. Alguém pode fazer a leitura? Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo, Êxodo 23 e Deuteronômio 5:17. Contudo, sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra o irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou o apóstolo João: qualquer que aborrece a seu irmão é homicida. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanentemente nele a vida eterna. 1 João 3,15. Não por acaso o verbo irar no grego, em Mateus 5,22, é ungido, que significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão, em Gênesis 4:5-8. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. Amém. Obrigado, irmão. Bom, então, como nós vemos aqui nesse subtópico, que Jesus veio cumprir a lei. Como nós vimos também na lição passada, que Jesus não veio mudar a lei ou trazer uma nova lei, mas não, ele veio praticar a lei na sua totalidade, nos mostrar a totalidade do real sentido da lei e assim mostrar, praticando a lei, como nós vimos aqui. E estamos estudando aqui nessa manhã sobre o não matarás, que não se trata apenas de ser pecado o ato em si, da prática do matar alguém, mas também os sentimentos que antecedem esse ato. E nós podemos citar também as palavras, seja as ofensas, como vai citar também na seleção, chamar de raca, que era uma ofensa, a gente não sabe ao certo, mas a gente sabe sim que era uma ofensa, mas não o que de fato significa. Especificamente, podemos dizer categoricamente significa isso, mas podemos entender que é uma ofensa. Então traz a ideia disso também. As ofensas, seja falar, insultar alguém com palavras, ou também trazendo esse exemplo de não apenas o ato, mas os sentimentos são pecado. Eu posso não chegar a ofender alguém, a insultar uma pessoa, mas se eu fico remoendo aquilo na minha mente, se eu insulto na minha mente, eu já estou pecando. Eu não preciso falar para a pessoa pessoalmente aquilo que eu sinto,
Mas se eu tenho esse sentimento, se na minha mente eu vejo tal pessoa, lá vai aquela pessoa ali que me fez isso e tal, eu já estou xingando ela, já estou maldizendo ela, ainda que não pessoalmente, expondo com palavras, mas no meu coração já fiz aquilo como se eu já tivesse praticado, ou algo pior ainda, porque eu estou fazendo isso em oculto. Isso se torna então um pecado, algo oculto, e pior ainda que por ser oculto, a gente não entende a gravidade do que é isso, a gente não entende que aquilo é equivalente ao ato. Por isso que Jesus vem e mostra isso, para que nós venhamos entender a gravidade que é esses sentimentos, a gravidade que é guardar o rancor ou a tristeza por algo que é tão pior ou equivalente ao ato em si. É isso que Jesus quer nos mostrar, que isso é tão grave que é como se eu tivesse já feito aquilo, para que nós não venhamos nos acomodar ou achar que está tudo bem, eu só pensar isso, eu só não fiz de fato, mas para que a gente venha entender que até isso é errado e busque evitar e se arrepender disso que é necessário, pois nós somos servos de Deus e devemos então agir como tais, mas entendendo que obviamente em algum momento a gente vai se irar contra alguma coisa, alguma situação, contra alguém, porque acontece, nós vivemos em comunidade, isso vai acontecer, mas a diferença é que isso vai ser momentâneo e deve ser também sempre por uma causa justa, até para que haja mudança de atitude, tanto em mim quanto no próximo, como foi no caso do exemplo de Jesus e da purificação do templo que nós vimos aqui. A diferença é que agora nós não vamos nutrir isso no nosso coração, não vamos guardar esse sentimento e vamos buscar nos reconciliar, ainda que a causa seja justa, ainda que eu tenha razão, ainda que eu ache que tenha razão ou de fato tenha, eu sempre devo buscar me reconciliar, porque a paz deve sempre ser o foco, deve sempre ser o máximo que nós devemos buscar alcançar com todos, ter paz com todos, seguir a paz com todos, ainda que talvez não seja possível, porque essa ideia de seguir a paz traz a ideia de que a paz está ali está a paz, então eu vou seguir, eu estou indo, eu estou buscando. Não quer dizer que eu vou alcançar, que eu vou conseguir ter paz com todos, mas eu estou buscando, eu estou tentando e a minha parte estou fazendo e devo fazer, independente de eu ser o ofendido ou eu ser o ofensor, pois a paz é a prioridade e principalmente a comunhão conosco, que vai refletir a nossa comunhão com Deus. Alguém quer fazer mais algum comentário? Então vamos seguindo. Temos 15 minutos, mas vai dar tempo. O subtópico 2 vai dizer a cólera no contexto bíblico. Alguém pode fazer a leitura? Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. Salmos 4, Efésios 4, 26. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Oséias 4, 1 e o terceiro. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam no templo um covil de ladrões. João 2, 13 ao 17. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. Gálatas 5, 20. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Efésios 4, 26 e Hebreus 12, 15. Obrigado, irmão. Bom, então, como nós vimos aqui também, e nós podemos citar analisando esse subtópico, que nem todo sentimento ele é ruim, ainda que ele aparente ser um sentimento ruim, como a raiva, que a gente citou aqui bastante, mas também podemos citar a tristeza, nem sempre ele é ruim, mas a diferença é que nós, independente desse sentimento vier, seja ele qual for, nós não podemos ser dominados por ele, não podemos ser dominados por nenhum sentimento, a não ser sermos dominados pelo Espírito Santo. E nem o Espírito Santo vai nos deixar como marionetes, mas não, nós deixarmos sermos dominados e moldados, seria melhor dizer a palavra, moldados pelo Espírito Santo, pelo Senhor Jesus. Então, nós podemos sim estar sujeitos a esses sentimentos, mas analisar se eles são justos, se é por uma causa justa e se é um momento de sentimento, se é um momento que eu estou passando de raiva, um momento que eu estou passando de tristeza e não um estado. Então isso tem que ser bem frisado aqui nessa manhã. Eu posso passar pela raiva, passar pela tristeza, mas não é um estado, aquilo não vai ficar ali em mim, não vou ficar remoendo aquilo, aquela tristeza, aquela raiva, porque todo esse mau sentimento, ainda que por uma causa justa, que perdura muito tempo, ele vai se agravar. A raiva vai acabar virando rancor, vai acabar virando mágoa,
e a tristeza pode acabar virando desânimo, ou quem sabe até uma depressão. Então a gente tem que sempre analisar se esse sentimento é momentâneo, e ele deve sim ser momentâneo quando ele ocorrer, porque senão ele vai perdurar por muito tempo e vai se agravar, e daí não vai ser só um momento, vai acabar se tornando uma obra da carne, não mais o fruto do Espírito, mas uma obra da carne, que é algo que vai fazer parte, vai me moldar e vai moldar o meu caráter, e eu vou acabar me tornando uma pessoa triste, ou vou acabar me tornando uma pessoa rancorosa, raivosa. Isso não pode acontecer, pois isso é pecado. Então que nós possamos ser, como dizem na 1:3, ser como Deus, que Ele é tardio em irar-se. Ele ira, tem momentos de ira, tem momentos da sua ira justa, mas Ele é tardio. Que nós possamos ser assim também, buscar sermos tardios, relevar as coisas no máximo possível, sempre buscando ter a paz, buscando a paz com Deus, buscando e consequentemente a paz com o próximo. Tudo aquilo que nós podemos relevar, entendendo que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós erramos com alguém ou vamos errar em algum momento. Então que nós venhamos buscar isso, buscar sempre solucionar as coisas de forma pacífica até a última instância, até o último momento, buscar solucionar as coisas com calma, com modéstia, de forma pacífica, entendendo e tendo empatia de entender que todos nós temos momentos ruins, temos dias ruins, e não levar tudo para o nosso coração, que é o que eu vou citar aqui também mais para frente. Alguém quer fazer algum comentário? Então vamos seguindo para o subtópico 3 do tópico 2, que vai falar sobre o valor da pessoa humana. Não estarei fazendo a leitura aqui para ganharmos tempo. Podemos citar ali só o último parágrafo aqui, o segundo parágrafo e o último desse subtópico, que diz assim: a vida humana tem um valor sagrado, por isso o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Pedro disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, que está em Atos 10:34. Então, que podemos ressaltar aquele subtópico, eu já havia ressaltado isso, que embora eu não xingue as pessoas com palavras, se eu nutro esse sentimento no meu coração, é como se de fato eu já tivesse dito, então eu devo buscar corrigir até os meus pensamentos. A gente geralmente corrige só os nossos atos. Eu fiz isso, eu tropecei em alguém, eu pisei no pé do irmão, é um ato, mas a gente tem que corrigir, não só o ato, eu não vou fazer mais esse ato, não, eu não vou sentir mais isso, eu vou buscar não sentir mais isso, eu vou evitar isso. Se eu xingo em pensamento, que isso é um pecado, o mundo já está caído nisso há muito tempo, mas nós devemos evitar isso, evitar essas coisas, entender que isso é errado também. Xingar em pensamento, resmungar é pecado, ainda que eu não chegue a falar, proferir as palavras, isso de fato sim é pecado, como se eu tivesse falado, e entender que é para que nós possamos corrigir isso, corrigir não só as nossas ações, mas também os nossos sentimentos e aquilo que envolve o ato antes de ele acontecer. E ressaltando também, e tendo sempre isso em mente, que eu mencionei agora há pouco, que todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, por melhor, digamos assim, por melhor que eu seja, ou por melhor que as pessoas me vejam, eu sou pecador, eu sou falho, eu vou ter momentos de raiva, vou ter momentos, dias de tristeza, dias que eu vou estar irado, dias que eu nem vou saber por que eu estou assim, por que eu estou triste, por que eu estou com raiva, mas nós vamos passar por momentos assim, e a gente tem que ter empatia de entender que eu estou num momento ruim, evitar, então, transparecer isso para o meu próximo, e o meu próximo entender que ainda que eu transpareça isso para ele, eu posso estar num dia mau, posso estar num dia ruim, e não levar isso para o nosso coração. Então tudo vai se resumir e girar em torno disso, do equilíbrio e da empatia, de entender que todos nós somos falhos, temos momentos ruins, e buscar transparecer isso no próximo, que não tem nada a ver com o que eu estou passando, mas o próximo também entender que ainda que eu transpareça esse sentimento, despeje esse sentimento ruim nele, que eu tenha a empatia de entender que é o momento e relevar isso, que é isso que a lição também vai tratar aqui nesse subtópico, que essas pessoas ficavam com raiva, tinham esses desentendimentos e já levavam na última instância, já levavam lá para o juiz, para o juizado, para resolver na justiça, mas não, a gente deve resolver as coisas pacificamente, com empatia, tendo sempre isso em mente, que todos nós estamos sujeitos a sermos falhos, a sermos pecadores, e ainda que eu seja manso, que é um mandamento, o fruto do Espírito no caso, está incluso isso, a mansidão,
A paz, entendendo isso, que ser manso não é eu ser uma pessoa que não vou me irar com nada, eu não vou ter raiva de nada, não. Mas ser manso é alguém que vai sim passar por momentos de raiva, mas que vai saber controlar isso, vai saber tratar isso com paz, com calma, vai sim se irritar. Ser manso não é uma pessoa que não passa por raiva ou que está sempre sorrindo, independente das circunstâncias, mas que passa por esses momentos de raiva, que passa por esses momentos de raiva, né? Mas que sabe controlar isso, sabe controlar esses sentimentos. Da mesma forma, uma pessoa feliz não é alguém que está sempre, que nunca passou por um momento triste, mas é alguém que passa por esse momento triste com um sorriso no rosto, entendendo que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Então essa é a diferença, nós somos e devemos ser mansos, mas isso não vai nos evitar de passar por raiva. Nós devemos ser alegres, felizes, mas isso não vai nos evitar de passar por tristeza, porque de fato ser alegre não é não estar triste, não é passar por tristeza, mas passar por ela, entendendo que independente das circunstâncias, Deus, Ele é bom e Ele continua sendo bom, e que a nossa alegria e que a nossa paz, ela vem de Deus e está em Deus. Ele é o motivo da nossa paz, Ele é o motivo da nossa alegria, e portanto a nossa paz e a nossa alegria, ela é e deve ser incircunstancial, ou seja, independente da circunstância que eu esteja vivendo e passando. Amém? Então vamos prosseguindo. Temos mais 5 minutos, mas vai dar tempo. Só lendo a sinopse do tópico 2, que vai dizer assim: a cólera é o primeiro passo para a prática do homicídio. Nós vimos aqui bastante sobre isso, então, que o sentimento também já é quase como o ato em si. O tópico 3 vai dizer a oferta do altar e a desavença. O subtópico 1 vai dizer a oferta do altar. Nós vamos fazer a leitura para ganharmos tempo, mas basicamente nós podemos só reler ali Mateus 5, 23 e 24, vai falar sobre a oferta do altar, né? Se trouxeres a tua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem algo contra ti, deixa ele diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Então, se a gente vê isso, que tem alguém que vai ofertar e que vai se lembrar que tem algo errado, então a gente vai pressupor que existem pessoas que vão ofertar tendo algo errado contra o seu irmão. Por isso a importância da gente ter isso em mente e buscar se examinar se eu não tenho nada contra alguém, se eu não tenho nenhuma pendência, se eu não estou num momento ruim, alguma coisa assim, para que a gente venha buscar resolver, para que a gente não venha ofertar estando no erro. Estar no erro é estar em pecado. Então a nossa oferta não vai ser recebida por causa disso, tendo um rancor, alguma coisa no seu coração que vai impedir que Deus receba a nossa oferta, receba até mesmo as nossas orações. Então que nós possamos entender isso e buscar nos reconciliar com todos e seguir a paz com todos, ainda que não seja talvez possível, como eu já mencionei, mas estar sempre buscando a paz, seguindo ela, buscando sempre alcançá-la, entendendo que nem sempre isso será possível, infelizmente, mas que nós possamos ter paz no nosso coração e principalmente paz com Deus, de que nós estamos fazendo a nossa parte, que é buscar ter paz com todos. Hein, Lucas? Quando Jesus fala ali do examine, na maioria das vezes o homem ele cria o atrito porque o atrito não está externamente, ele está internamente. É um conflito da pessoa interno. Tipo, eu penso que a pessoa é e logo eu tenho uma desavença, ou eu crio um sentimento de rancor. Então Jesus fala muito de examinar o homem, né? Antes de eu perdoar, realmente eu tenho que trabalhar o meu interior. Eu não posso chegar para o pastor e dizer: bah, pastor, eu te perdoo, mas lá dentro eu não trabalhei tudo aquilo que eu penso, que na realidade não é a pessoa externa, é a pessoa interna. Isso, o perdão vai envolver, o perdão de fato envolve isso, a mudança de atitude e também a mudança de sentimento. Não adianta eu dizer que perdoo e continuar achando que eu estou certo, ainda que eu esteja certo, né? Não vou entrar nesse mérito, mas se eu ficar com aquilo lá, eu perdoo, mas eu que estou certo, eu que estava certo, né? Mas te perdoo. Então, não foi um arrependimento sincero. Então, realmente é isso, a gente tem que ver isso, entender isso e perdoar de fato, que o arrependimento é isso, é uma mudança de trajeto, uma mudança não só das minhas ações, mas também dos meus sentimentos. Então, obrigado, irmão. Então, vamos seguir aqui. Não parei no subtópico 1 do tópico 3. Então, acho que é isso, basicamente.
Isso que eu estava falando, buscar ter a paz com todos, pois o simples fato de eu buscar me reconciliar, de eu buscar a paz, ainda que eu esteja com raiva, mas se eu estou buscando me reconciliar, isso já demonstra que eu não tenho rancor. Então é isso que também vai servir para que a gente entenda que o sentimento, embora possa ser ruim, no momento ali, possa parecer um sentimento ruim, não é algo realmente ruim, não é um sentimento ruim por causa disso, porque embora eu esteja com raiva, eu estou buscando me reconciliar, isso vai demonstrar então que eu não tenho rancor contra alguém, ou embora eu esteja triste com alguém, porque a tristeza é para uns o que a raiva é para outros, né? Enquanto uns, ao ser ofendidos, ficam com raiva, outros ficam tristes, né? Como pode acontecer com alguém nesse sentido. Então, o simples fato de eu buscar me reconciliar demonstra que eu não guardo o rancor daquela pessoa. Então, isso é uma forma da gente nos analisar também e nos examinar, mas de qualquer forma não sermos dominados por nenhum sentimento, seja ele raiva, seja tristeza, mas que nós possamos deixar o Espírito Santo nos moldar e gerar em nós o caráter de Cristo, que esse é o nosso objetivo máximo, por gratidão a Ele pelo que Ele já nos fez. O subtópico 2, o tópico 3 vai dizer evitando a desavença. Esse é o último subtópico, evitando a desavença. Então a gente só pode citar aqui, se nos versículos 23 e 24 ali vai estar falando sobre as consequências pessoais, no versículo 25 e 26 vai falar das consequências públicas dessa desavença, né? Nos versículos 23 e 24 está mostrando as consequências pessoais, de que se eu não me reconciliar com meu irmão, eu vou ter consequências, a minha oferta não vai ser recebida por Deus. Mas ali nos outros versículos 25 e 26 vai falar das consequências públicas, pois as pessoas estavam levando seus casos publicamente e isso estava gerando um mau testemunho, e essa é uma das coisas que o cristão mais deve prezar em tudo, que é o seu bom testemunho em relação ao próximo e também em relação ao mundo, principalmente aqui nesse contexto que podemos pressupor que está falando desse relacionamento dos cristãos com os não, principalmente com os não cristãos, mas também se aplica a nós. Mas tendo sempre a base, buscando sempre ter um bom testemunho com todos, se examinando sempre se esse sentimento é bom, se esse sentimento é ruim. Então nós devemos sempre estar nos examinando, entendendo que nós somos embaixadores de Cristo na Terra, nós representamos um reino, fazemos parte dele, e devemos agir então como tais, como de fato somos filhos e membros desse reino de Cristo na Terra. Então que possamos então examinar, e o que eu posso citar aqui mais, algo importante também de destacar, que nós devemos examinar se esse sentimento, e algo também para perceber se o sentimento é ruim ou não, examinar se esse sentimento e essas ações que eu estou fazendo são proporcionais àquilo que me foi feito, como no caso que eu citei aqui de Jesus, que teve toda aquela situação de chegar no templo, virar as coisas, mas nós entendemos que foi uma exceção por algo que foi proporcional ao que estava sendo feito na casa de Deus, que estavam fazendo de covil de ladrões, estavam envolvendo, se os irmãos forem estudar, vai ver que é um contexto todo de corrupção, uma coisa totalmente perversa. Então o sentimento e a ação sempre vai ser proporcional, ou não pode ser desproporcional àquilo que nós estamos sentindo. As minhas ações e os meus sentimentos não podem ser desproporcionais àquilo que está causando eles em mim, porque senão eu estou fazendo igual essas pessoas que levavam as coisas na última instância. Alguém, sei lá, só olhou torto para mim e eu já vou lá no juiz, vou lá falar com o pastor, sei lá, alguém não cumprimentou, por exemplo, e eu vou falar com o pastor, essa pessoa não cumprimentou. Não, a gente tem que buscar isso, as coisas são sempre proporcionais, mas buscando sempre e acima de tudo a paz e resolver todas as coisas de forma pacífica, visando sempre isso, entendendo sim que tem coisas, como nesse caso aqui, algumas situações, principalmente em relação a cristão com não cristãos, que precisam sim de um julgamento externo, sei lá, alguém bateu no meu carro, alguma coisa assim. Tem coisas que necessitam de um julgamento externo, mas a gente sempre vai partir dessa base, que é a paz, que é resolver as coisas da melhor forma possível, entendendo que nós somos cristãos, somos embaixadores de Cristo na Terra, e nós devemos então agir assim, dessa forma. E entender, né, como eu já mencionei algumas vezes, que todos nós vamos errar, todos nós estamos sujeitos ao erro, todos nós estamos sujeitos ao pecado, algum momento de raiva, algum momento de rancor, e ter essa empatia, de não transparecer isso no próximo, e ainda que o próximo transpareça em mim, que eu não venha levar isso para o meu coração e venha então negar isso, porque ser cristão é isso, é negar a si mesmo
é negar muitas vezes eu estar com razão, eu achar que está com razão, eu negar isso, e entender que esse é o objetivo, que esse é o foco mesmo. Vai ter momentos que eu vou ter que negar, que eu vou ter que deixar passar algumas coisas, porque o que vale mais é a minha paz e a minha comunhão com Cristo, ainda que eu tenha que abdicar de algumas coisas e negar a mim mesmo como é necessário, mas sempre, e tendo sempre como base o equilíbrio e a temperança, porque ainda que eu tenha esse fardo, ainda que eu tenha que levar minha cruz, a cruz é leve e o fardo ele é leve, mas na dúvida, né, que a gente possa estar sempre olhando para Jesus, que ele sim é o exemplo máximo do que nós devemos praticar. Então acho que é isso. Só posso ler então a sinopse aqui do tópico 3, que vai dizer: antes de ofertar, o seguidor de Cristo deve reparar qualquer tipo de desavença. A conclusão: como servos de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que as desavenças tornem-se disputas entre nós. Em caso de desavenças e desentendimento, à luz das Escrituras, deve reconciliar-se imediatamente, seguir a paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Então, que nós venhamos buscar a paz com todos, venhamos a buscar a resolver as coisas da forma mais pacífica possível, entendendo que todos nós estamos sujeitos ao erro, e seja eu tendo razão ou não, ou achando que tenho ou não, buscar se resolver, buscar se reconciliar, seja eu ofendido, seja eu ofensor, ainda que eu tenha que negar a mim mesmo, ainda que eu tenha que abdicar de algumas coisas, mas pelo Evangelho, pelo bom senso, vale a pena, entendendo e olhando sempre para Cristo, pois Ele é o exemplo máximo que nós devemos seguir, entendendo que mesmo que seja difícil, como diz a frase, difícil, duro é seguir o Senhor Jesus, mas é impossível deixar Ele. Então embora seja difícil, nós seguimos a Cristo, que nós possamos continuar seguindo, entendendo que vale a pena, não porque nós vamos ser salvos, mas porque nós somos salvos e porque nós somos gratos por essa salvação e queremos permanecer nela, permanecer batalhando nisso, nos envolvendo com essa obra, nos envolvendo com as coisas, nos envolvendo com o Evangelho, deixando sermos moldados por Ele, por gratidão a Deus, por gratidão àquilo que Ele já fez por nós. Então agradeço os irmãos pela paciência.